Uma das maiores frustrações é você ter que lidar com uma perda, porque você não sabe como lidar com uma perda, porque não foi ensinado para você a como você deve aprender a perder. A gente sempre aprendeu a como ganhar, como chegar em algo melhor, ou como chegar num resultado melhor, como nós podemos ganhar mais, como podemos obter mais, como podemos ser melhores. E as perdas, elas são muito mais significativas porque elas são mais recorrentes que as vitórias. Entre 10 tentativas, é capaz de 9 terem sido perdas e uma ser uma vitória. E infelizmente todo mundo olha para aquilo que se ganha de uma forma muito mais valiosa do que para aquilo que se perde. E talvez a inversão de valores está aí porque é importante que a gente veja também o valor daquilo que a gente perdeu e não tem mais. E perda não é só no objetivo material, não é só nas pessoas que estão ao nosso redor. Perda às vezes é na inocência, perda às vezes é no conhecimento, perda às vezes é no sentimento, perda às vezes é no propósito. Perda, ela pode ser muitas coisas. As maiores perdas não são das coisas que acontecem comigo, mas são das coisas que acontecem dentro de mim. Essas são as piores perdas. Tem uma história que eu queria contar. Ela fala muito sobre quando a gente deixa de ter uma plateia, ou quando a gente deixa de ser visto, ou quando nós deixamos de ter aquilo que é muito bom para nós, quem nós somos, né? Tinha um aspirante a fazendeiro que ele estava passeando pelo pasto e recolhendo um pouco dos dejetos que estavam ali, ele encontrou uma semente um pouco estranha. Ela tinha uma forma diferente, um azulado, um amarelo ali, que ele não conseguiu identificar de que espécie era aquela semente. Ele levou até para algumas autoridades ou pessoas experientes e nenhuma delas soube compreender o que era aquilo ali ou o que ele deveria fazer com aquilo ali. Ele, sem essa resposta direta e sem referência nenhuma de alguém que esteve mais tempo do que ele aqui, decidiu se arriscar. Por que não plantar? Quando ele planta essa semente e começa a regar, ele simplesmente não espera nada. Continua sua vida, continua suas atividades, continua seu caminho e deixa aquela flor lá. Quem sabe um dia ele se lembre, quem sabe um dia aquilo faça sentido. Não tem uma expectativa de que aquilo nasça, nem que aquilo morra. Tá lá. Passado alguns dias, alguns meses, talvez alguns anos, essa flor que estava lá, plantada e esquecida, começou a desabrochar. E sem que o fazendeiro fosse lá ver, ela se sustentava somente pela água da chuva e sem os cuidados de qualquer outra pessoa. Enquanto ele executava as atividades dele, teve um certo dia que ele parou e notou que, naquele mesmo caminho que ele fazia todos os dias, tinha uma coisa diferente. Até que ele encontrou essa flor que estava ainda desabrochando, mostrando alguns sinais de vida. E ele mesmo se perguntou quando foi que ele colocou aquilo ali. Ela esquecida, naquele jardim, começou agora a ter a sua primeira atenção. A partir desse momento, esse pequeno fazendeiro decide regar essa planta, cultivar ela, entregar um carinho para ela, até que ela ganhasse alguma vida ou ganhasse algum fôlego. Depois que ele passou tempo suficiente para que ele construísse uma relação sozinha entre ele e essa flor, onde apenas os dois podiam se conhecer e onde ele conseguia ver o crescimento dela enquanto ela conseguia ver o dele, ele percebeu que aquela flor era muito linda e que aquela flor possuía um certo tipo de beleza que, quando exalada, era diferente de qualquer outra. Ele, encantado com toda a beleza que essa flor podia produzir, ele não pensou duas vezes, ele retirou essa flor. Ele decidiu que o melhor destino para essa flor exuberante era ele colocar num pote, um vidrozinho, deixar ela um pouco bonita, um pouco mais bem formada e apresentável. Depois que ele fez um espetáculo em cima da flor, ele leva primeiramente para sua família. A família, quando vê essa flor, não entende o porquê ele plantou. Seus parentes olham para ele e falam: não tinha nada melhor para você fazer da sua vida? Ninguém conhece essa flor, ninguém vai querer. Todo teu esforço vai ser inútil se ninguém amar ela. Não se sabe ao certo se o dia que essa flor fosse exposta ao mundo, ela seria amada ou rejeitada. E por causa disso, e a preocupação dessa família com o fazendeiro e com a flor, ficou muito difícil de compreender se seria um cuidado ou apenas uma insegurança. Não podia... Era muito difícil decifrar qual que era o sentimento dos pais em relação a todo aquele evento. O fazendeiro também, sem saber o que fazer, decidiu tomar conta própria e assumir o risco. Vou levar os meus amigos. Os amigos até que acharam legal a flor, acharam interessante o que ele fez, mas eles estavam preocupados com outras coisas. Na realidade, existiam flores mais bonitas para serem entregues do que aquela que ele havia arrancado. As moças dos vilarejos, elas se contentam com flores muito mais específicas, um pouco mais arrosadas, enquanto essa azulada com amarelo não faz tanto tipo.
ele viu valor em tudo isso. E agora, sem uma explicação ou entendimento do que ele deveria fazer, mais uma vez completamente perdido ou sozinho, ele decide fazer o seu último ato final. Ele acredita muito no valor dessa flor, ele acredita que essa flor pode ser a flor que irá guiar ele por um mundo diferente. Seu senso de herói grita para que ele se aventurasse. Ele acreditava que essa flor era a flor que todas as moças dos vilarejos desejavam, mas nunca se convenciam. Ele sabia que essa flor poderia trazer alegria e vigor para todos os trabalhadores que passavam suas rotinas cansadas, suas vidas tediosas e as suas emoções sem cor. Ele sabia que essa flor era capaz de transformar a humanidade. A cada cidade que ele começou a passar, ele chegava na praça da cidade e colocava um certo cenário, um certo ambiente, mostrando que aquela flor, num meio tão simples, podia ser muito diferente se ela fosse notada e admirada. Se gastássemos tempo olhando um pouco para a flor, ao invés de pensarmos tanto no todo, perceberíamos que, por mais simples que possa ser o lugar que nós estejamos, a flor ainda tinha valor. A flor, na realidade, era a essência daquele lugar. O ponto central era uma coisa tão pequena, mas que sem ela não seria a mesma coisa. Bom, as pessoas começaram a se impressionar. Cada vez mais olhando para aquela flor, percebiam que era algo magnífico, algo que nunca se viu na vida, algo completamente novo. E o seu valor inestimável foi tão cogitado, mas tão cobiçado, que alguns orgulhosos e ambiciosos decidiram colocar dinheiro na mesa. Alguns acreditavam que o valor dela era tão bom que era capaz de ser vendida a um preço inestimável e que aquela flor poderia ser a nova flor do mercado onde todos iriam desejar. Existia um potencial muito grande para que ela virasse um produto. Quando o pequeno fazendeiro viu a atitude desses barões, ele decide que essa flor nunca, em hipótese alguma, poderia ser vendida. Não se sabe ao certo por que ele tomou essa decisão, nem se sabe o porquê que ele decidiu nunca vender. Era uma negociação até que fazia sentido a negociação. Sua família seria recompensada, seus pais poderiam comprar alguns porcos ou galinhas, poderiam fazer um novo cercado, talvez a sua plantação teria um pouquinho mais de cuidados. Era um recurso que poderia trazer conforto para ele. Bom, tudo que ele pensa nesse momento é que eu não posso vender. Ele se indigna de uma forma tão grande que o que ele fez a partir daquele momento era guardar com muito cuidado as 7 chaves aquela flor, porque sabia que ninguém podia roubar dele. E ele continua sua aventura, continua para a próxima cidade. Os dias se passam, a cada cidade que ele vai se passando, ele gasta 2 dias fazendo a mesma apresentação, mostrando o mesmo espetáculo, impressionando pessoas diferentes. Mas a flor, ela, aos poucos, de cada dia, sem que o fazendeiro perceba, vai perdendo um pouco da sua pigmentação. A cada caminho que ele segue, um rastro significativo começa a soltar da flor, e ela aos poucos vai perdendo a sua cor. O branco frio e pálido começa a tomar parte dela. Até que uma pequena pétala, que não lutou muito, tentou sobreviver, mas não conseguiu, se desfaz e se despedaça da flor. Aqui, tudo que resta para o fazendeiro é a ansiedade. Ele não quis parar para pensar muito no que ia acontecer com aquela flor, e ele não se deu conta do que já estava diante dos olhos dele. Ele preferiu se apegar a uma certa ilusão de que aquela flor ainda era bonita e que ela ainda poderia se manter viva. Então a flor continua se murchando e ele continua sua viagem. Depois de ter quase esgotado todas as cidades, as pessoas começaram a perder o interesse, porque perceberam que não era mais a mesma coisa de antes. O glamour exuberante daquilo que nunca foi visto, agora não era mais uma novidade. Já era comum. Se perguntassem sobre a flor, todos diriam que já viram ela uma vez, mas que ela não conseguiu superar o próprio tempo. Que depois que o espetáculo aconteceu, não teria o porquê dessas pessoas comprarem um segundo ingresso. Foi bom para apenas uma primeira vez. Bom, quando o fazendeiro se percebe que a flor está murcha e já não há mais vida nela e que ele não pode mais continuar esse show, ele decide se encolher. É nesse momento talvez que ele percebe que ele estava perdido e que em todos os seus caminhos, em todas as suas atitudes, em todas as pessoas com que ele conversou, ele nunca mostrou o encontro que ele teve com a flor, mas ele se mostrou o quão perdido ele estava em ter recebido ela. Ele nunca mostrou quão linda era a relação dele com a flor, o quão maravilhoso eram os encontros diários que ele tinha com essa flor. Na realidade, ele mostrou que quando essa flor se tornou bonita,
ele poderia se perder junto a ela, sem saber o que fazer, indo para qualquer lugar, indo para qualquer direção, fazendo qualquer coisa, sem saber o que esperar. Bom, percebendo que a viagem não era mais possível, ele decide voltar para sua casa. Aquela flor já não servia mais de nada, e ele se despede dela jogando ela num mato qualquer. Seu último pensamento de misericórdia era que talvez um pássaro comeria aquela flor. Talvez alguém passaria e faria adubo com ela. Ou talvez ela morreria ali e seria abandonada ali. De qualquer jeito, já não havia mais sentido ele se encontrar com aquela flor. Ou prender ela. Depois que ele deixa a flor e parte para casa, assim que ele chega, ele toma um susto, porque percebe que todo o seu pasto, todo o seu jardim, a atividade que demandou todo o tempo de sua vida até agora, estava morto. Estava cinza, igual a flor. Naquele momento, ele percebe que ele nunca se encontrou, mas que na realidade ele se perdeu. Que talvez ele poderia ter vendido aquela flor e isso lhe daria tempo para ele voltar para casa e se encontrar novamente. Mas como ele ficou tanto tempo viajando, sem saber para onde ir, o seu jardim aos poucos foi morrendo. O que eu quero dizer com toda essa história é que às vezes a gente se perde sem perceber que a gente já estava no lugar certo. A gente se perde por ir atrás de coisas novas. A pior coisa é quando você se perde. A pior coisa é quando você percebe que as coisas mais lindas que existem dentro de você estão se perdendo com o tempo. E elas estão se perdendo porque você não consegue ver valor nelas. Elas estão se perdendo porque, em busca daquilo que pode ser novo ou diferente, ou em busca daquilo que você nunca viu, você esqueça de lado aquilo que deveria nunca ter sido abandonado. A gente tem que tomar cuidado para que as perdas na nossa vida não seja constante, não seja algo recorrente, para que as perdas na nossa vida não sejam contra a nossa vontade. A pior coisa é quando nós perdemos algo que não foi nossa intenção deixar ir. Porque quando deixamos ir, aprendemos com aquilo e concordamos. Mas quando nós não temos a mínima noção que a gente está perdendo algo, e a gente se dá conta, depois de toda uma viagem e todo um esforço que foi, a gente vê que era melhor a gente nunca ter feito o que a gente fez. Por isso, nesse mundo, nessa vida, não se deixe perder aquilo que já é valioso dentro de você.